Hoje é a nossa terceira reunião e nós vamos começar a falar, não vamos terminar hoje, vamos começar a falar do puritano na sociedade. Nós já tínhamos feito uma introdução falando da identidade puritana, era realmente uma reunião mais introdutória, e aí a gente começou a discriminar algumas coisas que os puritanos viveram, e sempre com aquele foco, né, gente? O nosso foco aqui é observar como eles procuraram entender a vontade de Deus para todas as áreas da vida deles, na palavra, e procuraram aplicar isso. Às vezes eles até erraram em alguns aspectos, né? Eu acho que a gente sempre precisa fazer essa ressalva de que aqui a gente dá uma visão do ideal puritano, do gênio puritano, né? Os deslizes, nós vamos falar dos deslizes, dos erros, que evidentemente existem, e nós vamos falar disso mais para frente, aprendendo com erros e acertos ali, né? Aquele item que tem ali mais para frente. Na segunda reunião, domingo passado, nós falamos sobre o puritano em casa, e aí nós falamos sobre sexo e casamento, falamos sobre família, vimos ali que eles têm muita coisa a nos ensinar em termos de aplicar realmente aquilo que o Senhor expressou sobre esses assuntos na sua palavra. E hoje nós vamos começar a falar do puritano quando ele sai da porta de casa, né? Quando ele vai se integrar na sociedade. E aí nós vamos falar sobre trabalho, sobre o papel social, sobre as finanças, o dinheiro, a economia, o papel de cada um deles dentro da comunidade. Vamos falar da educação, as escolas, as universidades, tudo que eles levavam em consideração aí. Vamos falar da ação social deles também. Então nós temos vários assuntos aí para abordar. Antes, porém, vamos responder algumas perguntas. Fiquei muito contente com perguntas de jovens, bem jovens, né? Que colocaram perguntas lá na caixinha, né? Se você tem uma pergunta para fazer, você coloca lá naquela caixinha lá atrás. E nós tivemos algumas ótimas perguntas na reunião passada, que eu vou procurar responder extremamente rápido, porque eu não tenho como me aprofundar em nenhuma delas, mas só para não deixar sem resposta, vamos ver essas perguntas aí. A primeira, qual a relação dos puritanos com os Quakers? Quakers, a gente viu, era um grupo de dissidentes lá na Inglaterra, e na verdade esse nome Quaker é um nome jocoso, né, em relação a eles. Na verdade o nome deles mesmo é a Sociedade dos Amigos. E eu não vou voltar nisso, né, mas evidentemente que a relação entre puritanos e Quakers não era boa. Na verdade a relação entre qualquer grupo antagônico em termos de doutrina naquela época, naquele período da história da humanidade, nunca era bom. A relação nunca era boa, né? Ou você está conosco ou você está contra nós, né? Então a relação não era lá das mais cordiais entre eles. Os puritanos desprezavam os Quakers, né? Os Quakers com a sua anarquia, com a sua aversão à autoridade, né? Falavam muito contra os puritanos, né? Aquilo que os puritanos defendiam. A aversão que eles tinham à própria orientação da palavra de Deus, né? Já que eles diziam que toda pessoa tem uma iluminação interior do Espírito. Não precisa tanto ser orientado pela palavra, né? Então a relação não era grande coisa, não era muito boa. Nos Estados Unidos, né, na colônia lá, na Nova Inglaterra, ali a coisa ficou ruim realmente. A relação ficou muito pesada, né? E assim, de ambos os lados, né? Tanto um lado provocava o outro. Havia sempre esse antagonismo. Inclusive, a história mostra, né, que tem situações estranhas, né? Porque quando os Quakers vieram para a Nova Inglaterra, os puritanos já tinham fundado ali a colônia em Massachusetts, e aí veio uma leva de Quakers. E aí como eles tinham uma aversão à autoridade, aversão a qualquer tipo de regulamento e tal, não é à toa que nós falamos da última vez que o Greenpeace, a Anistia Internacional e tal, tem esse seu fundamento nos Quakers, né? Então eles têm uma aversão natural às autoridades, e aí então eles vaiavam o governador,
eles criavam baderna, eles iam nas igrejas e interrompiam a pregação, né, com comentários inadequados. Aí tem coisas assim relatadas, né? Um sujeito chamado Thomas Newhouse, uma vez entrou numa igreja, pegou 2 garrafas, quebrou uma contra a outra, no meio das pessoas, né? Só para criar aquele efeito, e disse que era assim que Deus ia fazer com eles. Então era gente que muitas vezes criava baderna, criava confusão, então não ajudavam muito também a serem bem vistos, né? Tem até uma história engraçada, duas mulheres, Lydia Wardwell e Deborah Wilson, está escrito assim, que elas correram pelas estradas com as vestes de Eva antes da queda. Entenderam? Por aversão à autoridade. Então, esse tipo de protesto, né? Aí teve que a polícia prender. Então, coisas assim aconteciam, né? Coisas doidas assim. Então, ambos os lados tiveram problemas. Depois, mais tarde, com um sujeito chamado William Penn, aí ele herdou uma área grande, e naquela área grande ele então fundou o que hoje é a Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e a cidade de Filadélfia, né, famosa. Então, você tem a Boston puritana e a Filadélfia Quaker, né, como se diz, em termos de fundação, né. Segunda pergunta, na igreja dos puritanos havia escola dominical para as crianças? A resposta é simples, não, porque a escola dominical foi criada no século XVIII, né. A escola dominical é uma coisa relativamente recente, e na verdade a escola dominical foi criada com um propósito muito específico, atender crianças pobres que ficavam pelas ruas, e que os pais eram muito pobres e ignorantes e não davam instrução nenhuma. Então houve uma preocupação de alguns homens, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, em atender essas crianças. A escola dominical nunca foi planejada para substituir o ensino dado pelos pais, né? A não ser para aquelas crianças que não tinham condições, né? Os pais não fariam isso, né? Então era feito mais para crianças carentes. As mulheres podiam dar opiniões na igreja, entre os puritanos? Evidentemente que não, né? Naquela época não havia espaço para isso, e os puritanos eram muito zelosos quanto à palavra, então eles não... É claro que todas as mulheres, como nós vimos na reunião passada, poderiam se comunicar tranquilamente com o pastor da igreja ou com qualquer outro líder de maneira individual, sem problema nenhum, né? E assim colocar as suas questões ou queixas e tal, mas não de maneira pública, né? Na Igreja Católica nem pensar, na Igreja Católica nem homem pode falar, né? Lá você tem um esquema sacerdotal, né? Lá você tem um esquema sacerdotal, leigo é leigo não sabe de nada, e o sacerdote é que fala com Deus, inclusive em outra língua, né? Então, isso falando daquela época, né? A visão, isso aí é uma pergunta do Dayan, né? Dayan mandou uma pergunta via e-mail. Ele perguntou sobre a visão e prática missionária dos puritanos, né? Isso aí nós vamos falar um pouco quando a gente falar sobre evangelismo puritano. Então vou deixar essa pergunta mais para frente, tá? Para a gente não perder mais tempo. Vai ser respondida quando a gente chegar nessa parte do evangelismo puritano. Hoje então vamos falar do puritano na sociedade. Há uma frase do Cotton Mather aí. Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Esperamos benefícios da sociedade humana. Isto equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Então isso aqui norteia toda a visão que eles tinham em relação à sociedade. Aí essa figura aí vocês veem é um fabricante de papel, né? O filho dele ajudando ele ali, né? E eles estão fabricando papel. Vamos começar então falando do trabalho. E aqui, como sempre, a gente sempre começa, né? Cada assunto a gente tem que desfazer maus entendidos, né? É muito comum, especialmente nos Estados Unidos, falar na ética puritana do trabalho. Eles dizem que eles são um povo extremamente industrioso por causa da ética puritana do trabalho. E aí é uma série de distorções, porque a ética puritana do trabalho é interpretada como coisas que muitos americanos têm, que são, na verdade, distorções em relação à vida, né? Como o vício em trabalhar e ganhar dinheiro, né? Negócios é tudo que passa na cabeça, a extrema competitividade,
culto do sucesso, materialismo e consumismo, e o culto da pessoa autorrealizada, aquela pessoa que vence pelo seu próprio esforço, né? Tudo isso é encarado como sendo a ética puritana do trabalho e é o que norteia a sociedade norte-americana, né? Os Estados Unidos da América. E, na verdade, há uma grande confusão aí, porque não é nada disso. Não foi nada disso que os puritanos ensinaram. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que eu coloquei aí, importante, vamos entender assim, é como quando eu falei da vez passada sobre o papel da mulher, sobre o casamento, aquelas distorções corrigidas pelos puritanos em relação ao que o catolicismo pregava. Então, o que os puritanos fazem? Eles pegam uma situação que está radicalmente desviada, para a direita ou para a esquerda, é uma situação que está desviada em relação à vontade de Deus, e eles procuram trazer, à luz da palavra de Deus, para aquele equilíbrio que a palavra sempre traz. Dr. Lloyd Jones dizia que a vida no Espírito é uma vida de equilíbrio. E o ser humano, por ser pecador, ele é extremamente desequilibrado, então ele sempre pende para a direita ou para a esquerda. Então o que os puritanos fizeram? Eles tentaram trazer o que estava aqui desviado para cá, eles tentaram trazer aqui para o centro. Evidentemente que aí, como eles já fizeram esse serviço, sempre haverá pessoas que vão levar além. E aí é fácil você atribuir a responsabilidade por ter chegado aqui a quem trouxe até o meio. Certo? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque os puritanos, eles realmente valorizaram uma série de coisas, foram contra uma série de noções que haviam na civilização, mas eles não quiseram levar para essas coisas. Isso aí já é a distorção, é o desvio para o outro lado, certo? Coisas desse tipo aí, competitividade, a mentalidade de ganhar dinheiro a qualquer preço, materialismo, culto do sucesso, tudo isso aí são coisas, são distorções, né? E isso nós vamos ver com mais calma conforme a gente for progredindo. Só para a gente contextualizar, houve sempre ao longo da história essa dicotomia entre sagrado e secular. Já lá entre os judeus, e aí eu coloquei um trecho aí do Talmud judaico. O Talmud judaico é aquele monte de livros que tem lá, ó, tá vendo? É uma coleção grande, que na verdade é um apanhado do ensino dos rabis judeus, né? Aquilo ali muitas vezes tem mais força até do que a Torá, porque ali está a interpretação judaica da Torá, né, da lei do Pentateuco. E aí lá naquele Talmud judaico, só para vocês terem uma ideia, olha só o que está escrito lá. Uma oração de um rabi. Olha o que ele ora. Eu te agradeço, ó Senhor meu Deus, por me haveres dado minha porção com aqueles que se assentam à casa do saber, e não com aqueles que se assentam pelas esquinas das ruas. Pois eu cedo trabalho e eles cedo trabalham. Eu cedo labuto nas palavras do Torá, e eles cedo labutam nas coisas sem importância. Eu me afadigo e eles se afadigam. Eu me afadigo e lucro com isso, e eles se afadigam sem benefício. Eu corro e eles correm. Eu corro em direção à vida por vir, e eles correm em direção ao abismo da destruição. Então essa era a visão. Eu sou um estudioso da palavra, eu sou um rabi, eu tenho salvação. Você aí que trabalha como qualquer profissão, professor, médico, você aí vai para o abismo da perdição porque você não está lidando com as coisas sagradas, né? Na igreja, nos pais da igreja, na igreja católica romana, a visão é exatamente a mesma, né? Então, só como exemplo, aí uma frase do Eusébio de Cesareia. 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. Um está acima da natureza e além do viver humano comum, inteira e permanentemente separado da vida habitual comum da humanidade. Dedica-se somente ao serviço de Deus. Tal é, então, a forma perfeita da vida cristã. E o outro, mais humilde, mais humano, permite aos homens ter mentalidade para a lavoura, para o comércio e os outros interesses mais seculares do que a religião. E um tipo de grau secundário de piedade é atribuído a eles.
Então assim, ó, quem era um pastor, um bispo e tal, esse indivíduo está perto de Deus. Os outros todos são só, na verdade são pessoas que estão distantes de Deus e que Deus tenha misericórdia deles, né? Essa era a situação, esse sempre foi o pensamento, né? E isso foi quebrado por quem? Primeiro pela Reforma Protestante, né? Uma verdadeira revolução. Todo trabalho é legítimo. Então aí tem uma série de figuras aí, né, daquele período. Então vocês veem lá, na ponta é o chapeleiro, né, o indivíduo que faz chapéus. Esse outro ali faz gravuras em livros. Aqui o sapateiro, né? Sapateiro, fazendo ali, estão pendurados já os sapatos que ele fez, né? Hoje a gente fala sapateiro é alguém que conserta sapato, né? Naquela época não tem indústria. O sapateiro é quem faz o sapato, certo? Aqui o alfaiate, né? Que faz todas as roupas. Lá embaixo, o moendeiro, né? O indivíduo que moe, né? O grão para fazer a farinha. Esse aqui é um indivíduo que faz... uma prensa que tem ali, né? Então provavelmente ele está alguma gravura em papel ou em cobre. E aqui embaixo um ferreiro, né? Tratando também do seu ofício, né? Vários ofícios aí. E houve essa revolução começada, como eu disse, pelos reformadores. Todo o trabalho é legítimo. Olha só essas frases que eles largaram na época. Quando uma empregada cozinha e faz outro serviço de casa, porque está ali a ordem de Deus, mesmo tão pequeno trabalho deve ser louvado como um serviço a Deus, superando em muito a santidade e o ascetismo de todos os monges e freiras. Certo? Porque o monge e a freira é inútil para os outros. Essa era a mentalidade. Certo? Como você é inútil para os outros, você serve a você mesmo. Então o valor que você faz é zero. Então eles tinham essa visão, isso aqui é uma verdadeira revolução. Calvino foi na mesma linha, olha lá. É um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajam-se em contemplação estão vivendo uma vida angélica. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho. Olha essa frase, fortíssima. E que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. E aí vem então a doutrina do chamado. Deus quer você exatamente onde você está, onde Ele te colocou, certo? Como um componente da sociedade para serviço comum a todos. E os puritanos não ficaram atrás, né? Eles aprenderam com os reformadores e levaram em frente a ideia. Todo trabalho é legítimo e para a glória de Deus. Veja lá William Tyndale. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Nenhuma diferença entre lavar a louça e pregar a palavra de Deus. Nenhuma diferença quanto a agradar a Deus. Aquele livro que nós vimos no domingo passado, do John Dodd e do Robert Cleaver, né? Olha como é que eles colocam. O grande e reverendo Deus nunca despreza um ofício honesto, mesmo sendo bem humilde, mas o coroa com sua bênção. Na verdade, os puritanos tinham esse espírito de santificar o comum. Tudo se tornava santificado. Tudo. Por quê? Porque eles descobriram isso na palavra. Na palavra. Certo? Já vamos ver, vou perguntar para vocês aí onde é que nós podemos, por exemplo, encontrar isso na palavra. Vejam lá o William Perkins. As pessoas podem servir a Deus em qualquer espécie de chamado, embora seja apenas varrer a casa ou guardar ovelhas. É interessante, né, gente? Porque olha como a coisa foi se distorcendo ao longo do tempo por causa de um misticismo bobo. Se perdeu a perspectiva do trabalho. Por exemplo, ali ele fala em guardar ovelhas, né? É a função do pastor de ovelhas, né? 2 dos maiores homens de Deus foram pastores de ovelhas, Moisés e Davi, né? O nosso Senhor, o que ele foi? Um carpinteiro, certo? E ali então já estava delineado o propósito do Senhor, né? Que você ser um cristão, você buscar a Deus, nada tem a ver com você abandonar o teu serviço dentro da comunidade. Como os monges, as freiras fizeram, né? Tudo isso aí é distorção.
Vejam o que diz o Nathaniel Matter. Esse aqui é o tio do Cotton Mather, irmão do Chris Mather. Essa família aí tem um monte de gente, né? O que ele diz aí? É bem interessante. A graça de Deus espiritualiza toda ação. Mesmo as mais simples, como um homem amar sua mulher e filho, tornam-se atos graciosos. E o seu comer e beber são atos de obediência. E, portanto, acham-se em grande conta aos olhos de Deus. Quando você come, quando você bebe, você está obedecendo a Deus. Estranho, né? Por quê? Em que texto que esse sujeito estava pensando nessa hora? 1 Coríntios 10, 31. Exatamente. Né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, você faz uma coisa para a glória de Deus, você está obedecendo a Deus. Então, eles santificavam coisas comuns. Toda a vida deles era integrada. Então, como eu acabei de dizer, se toda a vida deles era integrada, então havia essa integração entre o trabalho e a devoção ao Senhor. Essa frase aí do Richard Steele, olha o que ele diz. É na oficina, né, como aquela oficina do sapateiro ali, por exemplo, que está retratada ali, ó, é na oficina que se pode mais confiantemente esperar a presença e a bênção de Deus. Bem revolucionária essa frase. Thomas Gattaker. Um homem não deve imaginar, quando é chamado para ser um cristão, que deve prontamente rejeitar todos os empregos seculares e dedicar-se inteiramente à oração e contemplação, mas deve reter tanto um chamado como o outro, seguindo aquele junto ao outro. O propósito de Deus para nós, e eles tinham isso muito forte na mente deles, é que nós sejamos cidadãos de dois mundos. Os puritanos tinham isso com muita clareza. Eu sou um cidadão do céu, peregrinando aqui, mas também sou um cidadão aqui. Inclusive, um aspecto muito importante é que os cristãos, e isso o Mark Dever pregou naquela pregação dele ali, que fez um estardalhaço lá nos Estados Unidos recentemente, há umas semanas atrás, ele fala, nós cristãos somos bons cidadãos sempre. Nós somos bons cidadãos quando o governo é um governo cristão, somos bons cidadãos quando o governo nos persegue, somos bons cidadãos em todo lugar, somos bons cidadãos nos Estados Unidos, somos bons cidadãos no Paquistão, onde a gente é perseguido. Por quê? Porque a palavra disse. E a palavra disse para a gente ser. Nós sempre somos, sempre. Então, isso transparece na vida deles. Havia um panfleto na época dos puritanos, correndo na Inglaterra, que era São Paulo, o fazedor de tendas. Era o título. Né? Justamente advogando essa dignidade de todo tipo de trabalho e que um indivíduo que trabalha num chamado secular, um sapateiro desse aí, ele pode viver uma vida, pode e deve viver uma vida tão santa quanto um pastor, um bispo, seja lá o que for, um monge, né? Mesmo na oficina, como disse aí o Richard Steele. E é claro, como vocês já viram, que palavra já apareceu várias vezes aí, que é fortemente associada aos reformadores e aos puritanos, que está associada a essa questão de trabalho. Quem é que chuta aí? E Moisés já matou lá, né? Chamado. A doutrina do chamado está sempre por trás de tudo aí. E aí eles trabalharam muito essa questão, né? William Perkins, uma vocação ou chamado é um certo tipo de vida, ele está definindo aí, né? Ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Tudo isso aí é fundamental, tá, gente? Para entender como que o puritano enxergava o papel social dele. Eu acho muito importante, especialmente para os jovens, para os mais jovens entre nós aqui, que eles parem para pensar em como esses indivíduos enxergaram a sociedade e se posicionaram diante dela. Porque nada disso aqui é realmente vivido. Inclusive, quero fazer um comentário aqui, né? Toda essa questão de trabalho e dinheiro é uma questão pouquíssimo abordada, justiça social, pouquíssimo abordada nas igrejas evangélicas. Por quê? Por causa da nossa influência. Eu imagino que é por causa da nossa influência que nós recebemos das igrejas americanas, que são extremamente ricas, opulentas, todo mundo é rico, né? Tirando alguns indivíduos como John Piper, por exemplo,
eles não gostam de falar disso, porque isso é um pecado típico deles, né? Eles, na verdade, eles são extremamente ricos, enquanto o resto do mundo é infinitamente mais pobre. Então, esse é um aspecto que não é muito abordado. Então, vai se falar muito sobre questões mais morais e tal, mas todos aqueles textos que falam de justiça, de distribuição, de equidade, tudo aquilo ali vai ficar num segundo plano. Pouco se fala nisso. Então, o que acaba acontecendo? Mesmo entre os evangélicos, há pouca noção dessas coisas. E todo mundo acaba falando como uma pessoa do mundo. Não consegue ter a visão que os puritanos tinham em relação a essas questões todas de papel social, de economia, de posicionamento político diante do povo em que o indivíduo vive, da comunidade em que o indivíduo vive. Né? Então, olha lá. Deus ordena ao homem um determinado chamado, uma determinada vocação, para o bem comum. Toda pessoa de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e particular em que caminhar. De alguma maneira, a tua vida serve aos outros. Uma coisa que a gente sempre tem que entender, né, gente? Deus não precisa de nós para nada, para absolutamente nada. Nós servimos a Deus servindo aos outros. É assim que Ele planejou, né? Deus não precisa de nós para nada, até mesmo adoradores Ele faz das pedras, filhos de Abraão, né? Não fui eu que falei, certo? Vamos ver aqui, John Cotton. E aí é importante a gente verificar que um conceito que vai ter por trás também do chamado, junto com o chamado, vocês associem a palavra mordomia. Mordomia. Mordomia, vocês sabem, mordomo é aquele... O que é o mordomo? Mordomo é o administrador principal dos bens de um indivíduo que tem condições de ter muito servo, porque na verdade essa palavra mordomo vem do latim, né? De majordomo. Major é o maior, domo é servo, o maior dos servos, o administrador principal da casa, aquele que manda nos outros servos, o indivíduo que faz as coisas acontecerem na casa. Então, mordomia nada mais é do que você ser um capataz, ser um administrador. Isso vai estar por trás de tudo aqui, no conceito deles de trabalho. E evidentemente que o dono da casa é o Senhor, né? Então, essa palavra mordomo, mordomia, vai aparecer algumas vezes, o conceito também. Vejam lá o John Cotton. Um homem, portanto, que serve a Deus no serviço aos homens, faz seu trabalho sinceramente, como na presença de Deus, e como quem tem uma ocupação celestial em mãos. Deus me deu uma ocupação celestial, um serviço para eu fazer. E, portanto, confortavelmente sabendo que Deus aprova seu caminho e trabalho. Deus me colocou aqui e eu faço isso aqui como para o Senhor. Né? Que texto que fala isso? Fazer como para o Senhor? Colossenses 3, 23, né? Isso. O Cotton Mather. Cotton Mather é neto daquele sujeito lá. Esse aí já começou a ver o declínio do puritanismo, né? Esse Cotton Mather. Tanto que vocês vão ver algumas frases dele que já mostram que ele está vendo o declínio ao redor dele, né? Olha o que ele diz. Que todo cristão ande com Deus quando trabalha no seu chamado. Haja na sua ocupação com a vista em Deus e haja sob a vista de Deus. Então você trabalha pensando no Senhor como teu chefe e consciente de que Ele está te vendo o tempo inteiro, né? Mas aqui evidentemente eles falam de chamado, doutrina do chamado, mas como saber qual é o meu chamado? E aí eles lançaram fora todo e qualquer tipo de misticismo. Só para vocês terem uma ideia, o Richard Steele, ele declarou que raramente Deus chama as pessoas diretamente nos últimos dias. Os últimos dias são os dias que nós vivemos, né? E que qualquer um que alega ter tido uma revelação de Deus precisa comprovar isso. Olha como é que eles pensavam. Precisa comprovar isso produzindo dons e qualificações extraordinárias. Se você me disser que Deus falou contigo, você precisa apresentar alguma coisa extraordinária aqui para mim. Senão eu não acredito. Era assim que eles atuavam, certo? Que é muito fácil cair em misticismo nesse tipo de coisa.
Eles preferiam confiar na providência de Deus. A doutrina deles da providência e da predestinação de todas as coisas fazia com que eles tivessem uma visão bem clara quanto a isso aí. Deus já foi te colocando no lugar em que Ele quer que você esteja, né, ao longo da tua vida. Já no teu nascimento já começou isso. Então, como eu sei qual é o meu chamado, segundo os puritanos? Primeiro, os dotes e inclinações internos, aquelas coisas que eu já tenho uma aptidão, que eu tenho um gosto por aquilo, né? Características que eu tenho e que outras pessoas não têm, isso já vai me direcionando. Circunstâncias externas que podem levar a um curso de vida em vez de outro. Pergunto para vocês. Vocês me disseram que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi um carpinteiro. Por quê? Porque o pai dele era carpinteiro, certo? Circunstâncias externas. Simples assim, né? Nada de misticismo, muito simples. O conselho de pais, guardiões e, em alguns casos, magistrados. Então, o que eles aconselham para você também pode te indicar um chamado, né? Aí, sempre considerando pessoas que têm autoridade e que têm sabedoria, né? Não o conselho dos ímpios, não a roda dos escarnecedores, mas o conselho de indivíduos mais maduros e que conhecem melhor os caminhos do Senhor. E a natureza, a educação e os dons adquiridos. Então, habilidades que você foi adquirindo ao longo do tempo, coisas que você estudou, evidentemente que nós vamos querer usar, né? Como nós fazemos, inclusive, na igreja, né? Então, nós sabemos que um determinado indivíduo tem uma determinada aptidão, um determinado conhecimento, uma determinada formação, por experiência ou porque estudou, né? E a gente utiliza isso, né? Vejam ali a frase do John Cotton. Quando Deus tem me convocado para uma posição, Ele tem me dado alguns dons para aquela posição. Então eles criam bem nisso. Deus me colocou aqui, então Ele me capacita para estar aqui, né? Porque é mordomia. Foi Ele que me colocou aqui. É Ele que quer que eu trabalhe aqui para Ele, né? Então esse é o ponto de vista todo que eles têm aí. Mas só uma ressalva, e aí uma frase do John Milton. John Milton é um dos maiores nomes da literatura inglesa, é um poeta puritano, né? E ele já desde muito jovem, ele teve um forte chamado para ser poeta. Não é muito comum, né? Só que assim, ele ia ser um gigante, né? Então, mas quando começa é o começo. Então ele deve ter tido alguma resistência para isso, né? Então ele escreveu: a natureza de cada pessoa deveria ser especialmente observada e não desviada noutra direção. Por que será? Por que eu não devo... o jovem ali, ele está indo em uma determinada direção, ele tem certas aptidões e tal, por que será que eu não devo impedir aquelas aptidões de irem em frente? Porque Deus está no controle. E Deus faz as pessoas diferentes. Mas eu queria que o meu filho fosse médico, o meu filho fosse advogado e tal. Pois é, mas Deus é quem manda, não você. Então Deus vai dar aptidões para o indivíduo, tendências, e ele vai então seguir um determinado caminho, né? Porque Deus não pretende todas as pessoas para uma só coisa, mas cada uma para seu próprio trabalho, certo? Então o plano de Deus é perfeito aí, né? Cada um no seu lugar. E aí a comunidade somada produzindo o resultado, né? Você imagina, gente, pensa só na sociedade moderna. A extrema complexidade. E como funciona bem, né? É impressionante. É claro que tem a mão de Deus por trás disso. Funciona perfeitamente bem. Sempre tem alguém para fazer alguma coisa, né? Sempre tem alguém, às vezes eu fico me perguntando, como é que um indivíduo quer trabalhar como policial num grupo de operações especiais, arriscando a sua vida diariamente? Pois ele quer. É um desejo. Ele não é feliz em nenhum outro lugar. Deus colocou ele ali. Deus mexeu nele, né? Nós precisamos de pessoas para fazer coisas inimagináveis. Nós precisamos de pessoas que, por exemplo, preparem um defunto para o enterro, né? E não é um serviço agradável. Alguém tem que fazer isso. Tem gente que vai fazer isso. Então isso são coisas interessantes, como Deus vai colocando aptidões, e não é místico, né? É simplesmente oportunidades que aparecem, o indivíduo se encaixa ali, acaba se acostumando, gosta daquilo, e se acostuma, e a sociedade tem uma complexidade tremenda, né? Praticamente tudo que a gente consome não fomos nós que produzimos.
né? Então é extremamente complexa. E cada vez vai ficando mais complexa porque hoje nós temos esse fenômeno aí da globalização, né? Então, na verdade, não é nem produzido nem perto de nós aquilo que nós utilizamos, né? Produzido no outro lado do mundo, às vezes. E a gente vai e utiliza, né? Olha como eles refletem em uma série de aspectos, né? Então, se as coisas são assim, e tudo é construído, né? Se as coisas são assim, Deus foi ajeitando a minha vida e me colocando exatamente no lugar que Ele quer que eu esteja, né? Então, se é assim, eu deveria persistir naquele chamado. Deus, da mesma maneira que Ele me chamou, Ele tem que deixar muito claro para mim, quando for da vontade dEle, que eu mude de chamado. Quando eu vá para outra coisa. Isso os puritanos, então, eles tinham isso em mente, eles se preocupavam muito com isso. William Perkins, olha lá, falou de uma perseverança nos bons deveres e alertou contra ambição, inveja e impaciência, acrescentando que a inveja, quando vemos outros colocados em melhores chamados e condições do que nós, é um pecado comum e a causa de muita dissensão na comunidade. Né? Ah, mas tal profissão, o indivíduo ganha uma fortuna e eu aqui ganho uma miséria. Está faltando alguma coisa? O Senhor não colocou comida na tua mesa, conforme Ele tinha prometido? Essas coisas que os puritanos diziam, ó, você pergunta essas coisas. Ah, mas eu queria ser mais rico, mas isso é cobiça. Deus vai te dar quanta riqueza for necessária para você dentro do teu crescimento, porque a riqueza pode ser uma víbora nas tuas mãos, no teu colo. Então toma cuidado. Então eles alertavam para isso, né? Cotomater aí. Um cristão deveria seguir sua ocupação com contentamento. Um cristão não deveria ser muito ligeiro em abandonar seu chamado. Muitos homens, simplesmente por cobiça e por descontentamento, abandonam seus negócios. E gera problema na comunidade. Imagina se numa determinada comunidade você tem um indivíduo, normalmente uma família, que são os ferreiros daquele local. Se o indivíduo resolve mudar de ocupação, quem é que vai ser o ferreiro? E agora, como é que a gente faz? A gente precisa de um arreio para o cavalo, e aí? Quem é que vai fazer? Então, gerava problema na sociedade, porque ficava um vácuo, né? Então havia uma preocupação do indivíduo seguir aquele chamado em que Deus o colocou. Motivação e recompensas do trabalho. Como é que é hoje? Qual é a recompensa que eu tenho por trabalhar? Salário? Qual é a mentalidade do homem moderno? Inclusive, quando ele vai buscar uma ocupação, a mentalidade já é assim. A mentalidade já é assim desde criancinha, né? A mentalidade do homem de hoje é que o trabalho gera riquezas, posses e confortos. Ele existe para isso, né? Eu trabalho para que eu possa ter riquezas, posses e confortos os mais diversos, né? Mesmo os menores e tal. Mas é a mentalidade de hoje e ninguém vê nada de errado nisso, na verdade. É assim que as coisas são, né? Chegam a dizer que essa é a ética puritana do trabalho, a competitividade. Inclusive, as crianças já têm que ser formadas para competir bastante, né? Então, a nossa geração é a geração em que é colocada já na criança esse espírito competitivo através dos esportes, né? Coisa que é novidade, né? Na humanidade. Tudo isso é muito novo, né? Os puritanos não viam nada disso. Os puritanos eram completamente diferentes. Qual é a recompensa do trabalho? A glória de Deus e o benefício à sociedade. Ah, mas e aí o salário e o que eu vou receber? Deus que te dá. Para eles isso estava muito claro. Deus me dá. Eu trabalho buscando a glória de Deus e o benefício da sociedade e me pagam. Alguém vai me pagar. Entenderam? Mas eu não me preocupo com isso. Não foi atrás disso que eu fui. Né? Alguém me paga. Né? Os israelitas saíram escravos do Egito e toda a riqueza que eles tinham foi dada pelos egípcios na mão deles. Pela graça de Deus. E foram morar em casas que eles nunca construíram. Deus dá tudo.
Vejam então como a visão é diferente. Muitas pessoas acabaram achando que aquele modelo lá de cima, que é o modelo americano, modelo materialista, consumista, na verdade, a ética puritana do trabalho. Me parece que porque confundem com um indivíduo chamado Benjamin Franklin, que é muitas vezes confundido, talvez pelo contato que ele tinha com a própria família Mather ali. O Cotton Mather, ele lia os livros do Cotton Mather e tal, mas ele não era cristão. E ele fez aqueles provérbios sobre a riqueza, né? Deus ajuda quem cedo madruga, e não sei o quê. E ele associou claramente: você trabalha para ficar rico, para ter vida boa. Esse é o teu alvo. É assim que você vive, né? Agora, isso aí não vem de um cristão, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Os puritanos tinham uma visão completamente diferente. O principal fim, William Perkins de novo, o William Perkins aparece bastante porque ele escreveu, né, um tratado sobre as vocações e os chamados. Né? O William Perkins é um indivíduo da primeira geração de puritanos, influenciou todos os puritanos que vieram depois. Ele era um professor de Cambridge, se não me engano, ou de Oxford, e escreveu muitos livros que foram determinantes na formação dos puritanos. O que ele diz ali? O principal fim das nossas vidas, e aí ele bate lá com o Calvino, né? Os dois fecham direitinho. O principal fim das nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens. Nos afazeres de nossos chamados. Sempre chamado. Alguns homens talvez dirão: o quê? Não devemos labutar nos nossos chamados para manter nossas famílias? Vejam que aí ele está falando só de manter a família, não é riquezas, posses, conforto, não, manter a família. Respondo: isto deve ser feito, mas este não é o escopo e a finalidade de nossas vidas. A verdadeira finalidade de nossas vidas é prestar serviço a Deus no serviço ao homem. Servir. É para isso que nós existimos. John Preston: devemos labutar não para nosso próprio benefício, mas para o benefício dos outros. Depois Richard Baxter ali embaixo. A finalidade do trabalho é obedecer a Deus e fazer o bem aos outros. Eles fecham? Todos eles fecham. Todos eles vão fechando. O bem-estar público, ou o bem da maioria, deve ser valorizado acima do nosso. Todo homem, portanto, é obrigado a fazer todo o bem que possa a outros, especialmente à igreja e à comunidade. Cotton Mather: Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Aquela frase que eu coloquei no início. Esperamos benefícios da sociedade humana. Isto equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Como a gente tem essa mentalidade de ser servido, né? E como isso aí, inclusive, trouxe problemas sérios para a própria igreja. A igreja cada vez mais, a igreja moderna que eu digo, ela vai se deteriorando, ela vai se destruindo, porque as pessoas querem todas ser servidas. Por quê? Porque a mentalidade delas, desde criancinha, é de um egoísmo absurdo, em todas as áreas da vida. Já começa ali com a finalidade por que ela trabalha. Não é para glorificar a Deus, não é para servir ao outro, é para eu ganhar dinheiro. Então não adianta uma pessoa que tem essa mentalidade desde criança, só com a graça de Deus mesmo para transformar. Porque é uma pessoa que vai ser egoísta sempre. Ela vai querer ser servida sempre. Então é muito complicado. Somos benéficos à sociedade humana pelos trabalhos naquela ocupação especial em que devemos nos empregar, nosso chamado, né? De acordo com a ordem de Deus. John Cotton: no nosso chamado devemos visar não só ao nosso próprio bem, mas ao bem-estar público. E, portanto, a fé não pensará que teve um chamado satisfatório, a menos que sirva não somente para seu próprio proveito, mas ao proveito de outros homens. Então, um homem de fé não se agrada de um chamado que só serve a ele mesmo. Se ele não está servindo ninguém, ele vai procurar outra coisa para fazer. Certo? Essa é a mentalidade puritana. E aí, inclusive, o Richard Baxter ali, ele vai colocar daí como que você prioriza. Você tem oportunidades na tua vida, certo? Como é que eu priorizo? Que tipo de coisas eu tenho que levar em consideração? Olha lá o que ele coloca. Escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus.
Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre. Os dois Fs, né? FF, fama e fortuna. Né? Eu ser popular e ter dinheiro. Né? Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas aquele no qual possa fazer maior bem e melhor escapar de pecar. Porque é claro que existem chamados em que o risco de você cair é maior do que em outros. Então, é isso que ele coloca ali. E mais um item também de priorização, numa outra frase, num outro trecho de um escrito dele. Quando dois chamados igualmente conduzem ao bem público, e um deles tem a vantagem das riquezas e o outro é mais vantajoso à alma, o último deve ser preferido. Né? Sempre entre riquezas e Deus, você escolhe Deus. Né? Me parece que isso aí é o ensino bíblico de capa a capa. Mas não é o que a gente vive, não é o que a sociedade impõe para nós. E como eu disse, a igreja não estuda essas coisas. Não há interesse em estudá-las. Certo? Não há interesse. É aquela coisa, às vezes eu vejo alguns pregadores falando, né? Tem assuntos que ninguém quer que você fale. Tem assuntos da palavra que é proibido pregar. Certo? Os puritanos não viam assim, na verdade a palavra de Deus aí está colocada para nós. Para o nosso ensino, e toda ela precisa ser usada para isso. Eles desprezavam mesmo a pessoa que trabalhava para si, pensando em si, que não tinha o espírito de servo. Claro, é natural, já que eles enfatizavam que só é obediência a Deus se você tem aquela mentalidade que eles tinham antes ali. Então, evidentemente, se você não tem essa mentalidade, eles vão te criticar. Richard Baxter, cuidai para que, sob pretensão de diligência no seu chamado, não sejam inclinados à mentalidade terrena e cuidados excessivos ou cobiçosos planos de prosperar no mundo. Cuidado para que você não seja enredado pelo perigo do mundanismo. Né? E aí o indivíduo vem e dá desculpa, eu estou trabalhando bastante, então isso é bom, isso é uma coisa boa. Depende. Para o puritano, em tudo, depende da motivação. Eles aprenderam isso na palavra e para eles era fundamental. Qual é a tua motivação? Se a tua motivação é trabalhar mais para enriquecer, então você está pecando e pecando gravemente contra o Senhor. Agora, se a tua mentalidade é de servir e você está cuidando quanto aos teus outros chamados, porque nós temos vários chamados, então, ótimo, vai em frente. Agora tem que olhar, tem que observar. Uma mentalidade terrena, cuidados excessivos ou cobiçosos planos de prosperar no mundo. Tem aquela famosa frase, né? Cada um por si, Deus por todos. Os puritanos abominavam, olha lá o que o William Perkins diz. Cada homem por si e Deus por nós todos é vil e diretamente contra o propósito de todo chamado. Nunca pense dessa maneira. Na verdade, por isso que aí é que está, né? Por isso que a competitividade é uma coisa tão perigosa. Porque nunca foi o plano de Deus que nós competíssemos. Sempre foi o plano de Deus que nós nos uníssemos. E que nós trabalhássemos juntos em prol do bem comum. Né? Isso é o que a palavra sempre mostra. Né? Agora, é claro que numa sociedade de pecadores a coisa não vai nessa direção. Né? Profanam suas vidas e chamados os que os aplicam à aquisição de honras, prazeres, benefícios, comodidades do mundo, etc. Pois assim vivemos para outro fim, diferente do que Deus indicou, e desse modo servimos a nós mesmos, e por conseguinte nem servimos a Deus nem aos homens. Servir a si mesmo não tem valor nenhum diante de Deus. O valor é zero. E normalmente toda a nossa ética quanto ao trabalho é direcionada para servir a si mesmo. Na verdade, pouca diferença há entre o indivíduo do mundo e o cristão nessa área, pelos motivos que eu já falei. Sucesso sempre vem de Deus. Nunca foi algo conquistado. Nunca. Nunca. Nós admiramos muito aquele indivíduo, lutou muito, olha aí o que ele conseguiu. Né? Não conseguiu nada. Não conseguiu nada. Se o recebeste, de que te vanglorias? Que texto é esse?
1 Coríntios 4, 7. Né? Isso eles tinham muito claramente em mente. Né? Que o sucesso, se existir sucesso, se for realmente sucesso, ele vem de Deus. João Calvino já tinha escrito aquilo ali. Ó, os homens em vão desgastam-se com labuta e desperdiçam a si mesmos para adquirir riquezas, visto que estas também são um benefício somente através de Deus. Se não foi Deus que te deu, então não é uma bênção, é uma maldição. Deus é que tem que te dar. Né? Então você correr atrás de riquezas é sempre uma pedra de tropeço. Né? Que texto será que ele estava comentando ali? Isso aí vem num comentário de Calvino. Quem é que chuta aí? Em vão desgastam-se com labuta e desperdiçam a si mesmos para adquirir riquezas. Comentário do Salmo 127, né? Salmo 127, 2, né? Cotton Mather. Em nossas ocupações estendemos nossas redes, mas é Deus quem põe nas nossas redes tudo que vem nelas. a gente só serve, né? O que vem o salário, ou um bom negócio que foi fechado, ou uma promoção e tal. Nós nunca buscamos. Isso vem automático. Né? Não é nosso esforço, a gente não se orgulha disso, a gente sabe que é graça de Deus, a gente agradece. Eles abominavam, né, já que é pecado, eles abominavam a preguiça. Então, vários alertas contra a preguiça. O Baxter ali pegou pesado, né? É suíno e pecaminoso não trabalhar. Né? Pegou, foi bem leve, né? Bem no estilo leve. Robert Bolton. Ociosidade é a própria ferrugem e o câncer da alma. Esse ali só está a capa, né? É bem famoso em língua inglesa essa obra ali. É um livro, na verdade, ele tem uma certa grossura. Acabou se tornando um livro. Da Elizabeth Jocelyn. Essa moça, ela acabou tendo uma instrução muito... Ela foi mais instruída do que a maioria das mulheres, então ela conhecia muita coisa e tal. E ela acabou... Ela teve um pressentimento... Ela ficou grávida e ela tinha se casado e estava grávida do primeiro filho. E ela teve um pressentimento de que ela não sobreviveria, como era comum, né, naquela época. Né? Você tinha ter filho é o maior risco de morte que tinha para uma mulher. Né? E essa Elizabeth Jocelyn, então, ela teve um pressentimento de que ela não sobreviveria ao parto. E ela escreveu esse texto aí, O Legado de uma Mãe, tradução, né? O legado de uma mãe a seu filho não nascido. E ali, então, ela escreveu num determinado trecho, ela escreveu isso para o filho que ia nascer. Envergonhe-se da ociosidade por ser um homem, mas estremeça diante dela por ser um cristão. Gravíssimo, né? E só para quem está curioso aí, ela realmente, 9 dias depois do parto, ela realmente morreu. E ela teve uma filha. Na verdade, não foi um menino, foi uma menina. Né? William Perkins, lá embaixo. Deus, que fez nosso primeiro pai, mesmo em inocência, trabalhar, não permitiria algum de sua posteridade pecadora levar sua vida na ociosidade. O homem nasce para trabalhar árduo, com o corpo ou mente, tão certo como acendem as faíscas. Thomas Shepard. Aí eles também desprezavam o indivíduo que, em meio ao trabalho dele, ao chamado dele, era um indivíduo tão santo que ele, durante o trabalho, tinha que se preocupar com coisas espirituais. Né? Então, em vez de fazer o serviço, ficava lá orando, ou qualquer outra coisa, ou evangelizando e tal. Né? Ele desprezava isso aí, tá? Você tem que fazer o teu papel. Você está servindo a Deus assim, naquela hora. O Dr. Lloyd Jones tem um episódio dele famoso, né? Porque o Dr. Lloyd Jones é bem nessa linha, né, dos puritanos. E aí, uma vez, mandaram para ele um convite para ele ser palestrante numa conferência. E o convite, o indivíduo que convidou, escreveu no papel timbrado da empresa onde ele trabalhava. Né? O que será que o Lloyd Jones fez quando recebeu
convite para ir lá ser conferencista na igreja e veio no papel timbrado da empresa, ou seja, o cara roubou a folha. É assim que puritano vê, tá? Se vocês acham isso aí normal, né? Puritano não, aquilo ali é violação do mandamento do Senhor, não roubarás. O indivíduo roubou uma folha de papel do seu patrão para convidá-lo. Resposta do Lloyd Jones quanto a ir na conferência? Não. Não. Não vou. Não vou. Não dá. Né? Então, é essa postura, gente. Essa postura. Né? Eu tenho um contrato com o meu patrão. Né? Hoje em dia eu vejo aí na internet, né? Os blogueiros. Né? Então, esses indivíduos ficam postando durante o serviço. Isso é uma vergonha. Isso aí não se faz. Certo? Isso é roubar o tempo que o teu patrão ou a tua empresa está te pagando. Para um puritano isso é insuportável. Tá? Olha lá. Como é pecado nutrir pensamentos mundanos quando Deus lhes designou um trabalho em empregos espirituais e celestiais, assim é, em alguns aspectos, tão grande pecado fazer-se distrair por pensamentos espirituais quando Deus lhe põe a trabalhar em empregos civis. Então ele não... Ai, que homem admirável, né? Em vez de fazer o serviço, está ali orando. Né? Não. Suíno. Não sei se eles chegariam a dizer que ele era suíno, né? Mas aí eu acho que só o Baxter que falaria isso, né? O Baxter às vezes ele dava umas pedradas. Vamos lá, estamos quase terminando essa primeira parte. Nós falamos aí do perigo de você cair na preguiça, mas também eles se preocupavam, e com certeza os puritanos caíam muito mais para esse lado aí, né? E há pouquíssimo puritano preguiçoso, né? Puritanos mesmo. Os indivíduos eles estão imbuídos desse compromisso com o Senhor, então eles trabalhavam a barbaridade. Então eles, na verdade, o perigo para eles era o excesso, era se tornar aquele workaholic, né, como se diz hoje em dia. Philip Stubbs fala ali, ó, o Senhor deseja que nos afastemos tão longe da cobiça e do cuidado imoderado, que neste dia não deveríamos cuidar do amanhã, pois, diz ele, suficiente ao dia é a labuta do mesmo. De onde é que vem isso? E onde é que está isso? Mateus 6, né? Sermão do Monte, né? Richard Steele, uma pessoa não deve acumular... eles também desprezavam o indivíduo que, por cobiça, acumulava vários chamados, então fazia vários serviços diferentes, né? Porque queria ganhar mais, né? Uma pessoa não deve acumular 2 ou 3 chamados meramente para aumentar suas riquezas. Né? Se o objetivo é esse, eles já haviam cobiça ali e, portanto, desprezavam também essa atitude. Ok, gente? Nós encerramos então a primeira parte aqui. Eu só queria que vocês enxergassem então o que está por trás disso tudo. Chamado, mordomia, Deus me colocou para servir a Ele, servindo aos outros, no lugar em que eu estou. Isso aí revoluciona muita coisa. É bastante importante que a gente tenha isso em mente. E se vocês observarem bem, é o ensino da palavra. Né? Basta você juntar as diversas partes da palavra, muitas nós até citamos aqui, eu perguntei para vocês, né? E vocês vão ver que o que os puritanos fizeram foi meramente ler a palavra como ela é, certo? E aí aplicar as suas vidas de uma maneira séria, e não ignorando ou fazendo de conta que não viu. Né? Vamos passar então ao nosso intervalo, depois nós continuamos.